porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Esse texto aqui está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículos 1 e 4. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre a história desse sacerdote chamado Melquisedeque, que também era rei de uma cidade chamada Salém, que hoje nós entendemos que é Jerusalém, lá em Israel. Melquisedeque viveu num tempo onde não havia na terra um povo que fosse conhecido por viver inteiramente para o serviço de Deus. O autor de Hebreus nos diz que a interpretação de Melquisedeque é rei de justiça, e por governar em Salém também tem a interpretação de rei de paz. O fato era que o sacerdócio exercido por Melquisedeque, sem os sacrifícios e nem holocaustos, era aceito por Deus. A Bíblia diz que o próprio Abraão, aquele que tinha as promessas de Deus, de que seria o patriarca de uma grande nação e que essa nação seria um povo escolhido por Deus e que levaria o nome de Jeová conhecido por toda a terra. Este mesmo Abraão reconheceu que Melquisedeque era alguém muito importante, tanto que deu a ele o dízimo dos despojos da batalha que ele enfrentou. E com isso Abraão foi muito abençoado. Melquisedeque oferecia a Deus um sacrifício que não era de animais, mas um sacrifício de obediência e amor. Ele instituiu na cidade de Salém o ritual do pão e do vinho, como um substituto mais antigo da carne e do sangue, fazendo assim a paz com Deus e os homens. O que nos faz lembrar da passagem de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Melquisedeque, ele sabia deste conceito eterno. Infelizmente, o mundo ao redor não quis tomar como exemplo o sacerdócio dedicado a um único Deus, como o sacerdócio de Melquisedeque. Antes, preferiram continuar na prática do derramamento de sangue aos deuses, por causa do pecado que não queriam abandonar. O sacerdócio levítico, anos mais à frente, foi instituído por Moisés, um descendente de Abraão, que, através de homens fracos, ofereciam sacrifícios pelo próprio pecado e depois pelo pecado do povo. Porém, mesmo assim, esse sacerdócio cuidou do povo de Deus, até que Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, viesse na plenitude dos tempos, alterando enfim a lei pelo novo sacerdócio mais eficaz. Mas o que Melquisedeque teve de tão importante assim para nos acrescentar virtudes em nossas ações para com Deus? A Bíblia diz que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote de justiça e de paz. E nós, como servos de Deus, quanto ao desenvolvimento do nosso chamado, precisamos exercer a justiça e a paz ao nosso redor. Fomos chamados para servir a Deus por meio de Jesus Cristo, levando a salvação a todos os homens. Através da paz com Deus, pelo sangue de Jesus, nos abriu um novo e vivo caminho, e dos nossos atos de justiça, ao cumprir todo o Evangelho, em nós e através de nós. Que sejamos reconhecidos no reino de Deus como ministros da justiça e da paz, e não da guerra e do ódio.